Nuano, tudo bem? Aqui comigo tudo bem. Espero que vocês tenham feito aí a atividade avaliativa, né? A continuada aí do segundo bimestre. E agora eu vou fazer a correção aqui, tá? Lembrando que vocês têm até hoje, pessoal, sexta-feira, né? Para realizar o trabalho e hospedá-lo lá na plataforma da Moderna Compartilha, ok? Então até hoje. Então, na aula de hoje, pessoal, eu vou fazer a correção comentada aí desta avaliação continuada. Então, uma forma de reforçar o que a gente aprendeu, né? E aprender o que deixaram aí alguns de aprender, belezinha? Então vamos lá, ó. Então, lembrando que o Tratado de Versalhes, pessoal, é um dos motivos aí que levam o mundo à Primeira Guerra Mundial, né? Além da crise aí provocada em 1929 pela quebra da Bolsa de Nova York. Aí a questão era, entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destacam-se, tá? Então a resposta é essa aqui, ó, que tem a palavra superprodução, né? Então produziu muito, muita gente desempregada, então os estoques ali abarrotados das empresas, ninguém para comprar, literalmente aí trava, né? O sistema numa crise de superprodução, tá? Então a saturação do mercado, ou seja, ninguém, né, consegue mais expandir o mercado, aquilo que tem de mercado consumidor não aumenta mais, o mercado não cresce. Não é muito diferente do que está acontecendo de novo nos Estados Unidos, né, pessoal? Uma economia que sempre tem que se renovar, pegar outras áreas de influência aí no mundo tal, para continuar expandindo sua produção, né, industrial. Contrário, desculpa, por exemplo, da China. A China, pessoal, boa parte da população dela aí, milhões e milhões e milhões de pessoas, mais de 500 milhões, aí meio bilhão, né? Vive ainda na miséria, em área rural, e essas pessoas aí têm o potencial para se tornarem um dia aí consumidores, né? Terem celular, casa e coisa e tal. Lógico que tem um problema aí, uma população desse tamanho tendo acesso a tudo isso, a questão do meio ambiente, né? Então, superprodução, mercado saturado e a expansão do crédito bancário, né? Então, os bancos começam a emprestar dinheiro e tal. Chega uma hora que ninguém mais tem grana para pagar, os bancos não recebem, tem um rombo do caramba e acabam falindo. 2008, pessoal, aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Essa desmedida crédito bancário, né? Começaram a emprestar dinheiro a juros baixos, os bancos concorrendo, emprestando muita grana, né? Principalmente para aplicação no setor imobiliário. E aí chega uma hora que acontece isso, né? Os bancos têm um monte de gente devendo, as pessoas não conseguem pagar, ninguém mais contratava a construtora para construir casa e acabou tendo uma crise grande lá nos Estados Unidos e acabou afetando o mundo inteiro, beleza? Lembrando que hoje, né, pessoal, a gente vive uma crise econômica parecida aí com a de 1929, né, por causa agora da Covid-19, tá? Não pode, ó. Então a questão 2 não pode ser considerado consequência da crise de 29. Então, pessoal, tem a ver com a União Soviética, né? Então, a crise de 1929 afetou o mundo inteiro, menos a União Soviética. Por quê? Porque a economia dela estava isolada do mundo, lá na Revolução Comunista e tal, né? Então ela se manteve isolada do resto do mundo. Por isso que a crise que afetou o mundo inteiro não afetou a União Soviética, beleza? 3. No fim da década de 20, anos de prosperidade, aquela riqueza, né? O estilo de vida americano, todo mundo tendo eletrodoméstico, carro, viajando, coisa e tal, né? Uma grave crise econômica chegou, conhecida como a Grande Depressão, né? Então tem o crack aí de 29, o crash de 29, e a década de 30 aí é a década da Grande Depressão econômica, moral também, né? Que afetava muitas pessoas. Começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. John J.K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes da sua própria destruição. Então ele percebeu no período, né, pessoal, que essa concorrência aí
esse aumento da produção e aumento do desemprego levaria, consequentemente, aí a uma crise, tá? Qual era a alternativa correta? Parecida com a anterior, quem acertou a anterior acertou essa também. A crise, a superprodução, a especulação desenfreada na bolsa e a queda do trabalho, né? O desemprego. O que é essa especulação, né, pessoal? Especular é tipo assim, ó, eu tenho uma empresa, né? E aí eu começo a colocar mentira no jornal, que eu vou expandir, que eu tô vendendo pra caramba, eu tô tendo lucro e tal, e coloco ações para vender, aí vira um efeito manada, todo mundo quer comprar, meu, uma empresa que não vale nada passa a valer bilhões, entendeu? Só que quando a galera vem ver a verdade, percebe que compraram nada, né? Então isso é especulação, né? Você investiu um dinheiro ali, é uma forma de estar especulando. Nesse caso, né, é crime, inclusive, fazer esse tipo de especulação. Outro tipo de especulação, pessoal, é tipo assim, sei lá, eu tenho US$ 1 bilhão. Aí o Brasil paga aí 10% de juros em algum rendimento aí, poupança, vai. Aí eu pego o meu 1 bilhão e aplico no Banco do Brasil. Aí parece que entrou US$ 1 bilhão no Brasil, ó, ficou rico e tal. Aí amanhã a Austrália paga 12%. Eu tiro esse investimento aqui e levo lá para a Austrália. Sai US$ 1 bilhão e pouco, de repente, no Brasil, né? Isso a gente chama capital especulativo, né? Então esse capital internacional entra no país, mas ele não vai criar fábrica, gerar riqueza e coisa e tal, né? Ele vai ganhar em cima de juros e depois tira essa grana do Brasil, beleza? Ó, a crise que começou em 1929 nos Estados Unidos foi piorando nos anos seguintes. Por isso, se fala nos anos seguidos à Grande Depressão, né? Deixa eu dar um gole d'água aqui. Em 1932, o novo presidente, Franklin Delano Roosevelt, assumiu o poder. Ele colocou em prática o plano econômico chamado New Deal, um novo dilema, algo parecido com isso. Entre as características do New Deal está, então, pessoal, antes da crise de 29, o Estado, né, não era nem o governo americano, tinha uma política de Estado liberal. Então, aquela ideia do governo não interfere na economia, se o desemprego está aumentando, né, uma hora vai precisar ali de mão de obra, a economia vai se regular sozinha, coisa e tal. E o que não aconteceu e chegou a crise de 29. E aí o Roosevelt, galera, ele vai ganhar a eleição com uma proposta de intervir na economia, tá? Essa proposta é o New Deal que eu expliquei para vocês, que consistia, né, por exemplo, em grandes obras, né? Então a represa Hoover, que começou no governo anterior, terminou na dele, estradas, aeroportos, né? Isso aí vai gerar emprego, o governo paga para essas pessoas que vão comprar aqueles produtos que estavam parados lá na crise de superprodução, tá? A alternativa correta, galera, o que era o New Deal? Né? Intervenção do Estado na economia para minimizar a crise. É a mesma coisa que está ocorrendo hoje, galera. Tava ganhando a cara, né, de governo liberal, governo brasileiro, o governo vai interferir, se o cara não consegue emprego, o problema dele, se não tem renda, né, e coisa e tal, o problema dele até vira Covid, né, porque até a ideia liberal que estava rolando é que não tem que ter sistema único de saúde, né, isso, né, o cara paga um convênio particular e coisa do tipo. Com a Covid, né, pessoal, provou aí que sem Estado morreriam aí, né, não milhares, mas milhões de pessoas em todo o planeta. Aqui no Brasil mesmo, né, quanta gente foi salva aí porque existe um sistema de saúde, quantos bilhões, né, o governo não deu aí na forma de R$ 600 para cada pessoa, às vezes até mais aí para conseguir sobreviver. Então isso é o Estado interferindo na economia para salvar vidas, né? 5. Em um balanço sobre a Primeira República no Brasil, Júlio de Mesquita, né, jornalista lá tal, escreveu: a política se orienta não mais pela vontade popular livremente manifesta, mas pelos caprichos de um número limitado de indivíduos sob cuja proteção se acolhem todos os quantos pretendem um lugar nas assembleias estaduais e federais. De acordo com o texto, né, o autor, o que ele está criticando aí, né, galera? O poder de poucos que mandavam no Brasil nessa época. Então, aqui na verdade, se você souber o conceito que é a oligarquia, que é o poder de todos, né, e interpretar bem o texto, você vai chegar à conclusão que ele está criticando aí as oligarquias que na República Velha nada mais eram do que os cafeicultores da região sudeste. Beleza?
Sexta questão, galera, acho que até numa aula eu mostrei para vocês, tá? Que tá relacionado, né? Hitler do lado esquerdo com uma brejona aqui, um chopão, e do lado direito Stalin com a sua vodka russa, né? E aí, obviamente, isso aqui, os dois blindando ali, um brinde a pacto de não agressão, tá? Então, pacto de não agressão, além deles não se agredirem, como eu comentei numa aula anterior, eles dividiram entre eles a Polônia, beleza? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Outra charge que sempre cai nos vestibulares, galera, é essa charge aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa. O que a gente tá vendo aqui, ó? Deixa eu carregar aí que a internet fica... Isso aqui, ó. Tá? Essa charge é muito recorrente porque a gente viu só esse momento, né? Que é uma semana aqui antes da guerra, em agosto de 39, os dois fazendo o pacto de não agressão. Mas Hitler não vai cumprir, né, o pacto de não agressão. Na verdade, em 1941, a charge de 43, né? Mas em 41, Hitler invade a União Soviética, né? Então aqui eles estão mostrando uma florzinha, estão um pouco escondendo as armas, né? E aqui esconderam as flores e estão em guerra. Então são dois momentos da guerra, né? Um pouquinho anterior, aí, início da guerra, o pacto de não agressão e a quebra aí do plano Barbarossa, né? Que é o plano aí de Hitler invadir a Rússia em 1941 e tudo aquilo que a gente já viu na campanha napoleônica, né? Vai infligir aí a primeira grande derrota do exército nazista, né? Lá em Stalingrado, próximo a Moscou. 7. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história, né, galera? Disparado aí, mais de 60 milhões de mortes. Envolveu aí mais de 70 países, né? Os participantes se aliaram em dois grandes grupos, aliados e o eixo, né? Sobre este último, ou seja, o eixo, é correto afirmar que compunham ele. Lembra que eu falei, galera? Lembra do nome Roberto, né? Roberto. Roma, Itália. Berlim, Alemanha. E Tóquio, Japão, tá? Então faziam parte do eixo Alemanha, Japão e Itália. Alternativa B de Bosque, beleza? E a última, pessoal, foi uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em relação à Segunda Guerra Mundial. É correto afirmar que, tá? Vamos lá. A questão A, tá? Hitler empreendeu uma implacável perseguição aos judeus que resultou na morte aí de cerca de 6 milhões deles. Lembrando que esse genocídio, né, tem o nome específico de Holocausto. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa aqui é a correção comentada da prova. Quem não terminou o trabalho, fazer hoje até a meia-noite. Belezinha? Na outra quarta-feira a gente continua aí com o tema Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana aí e até a próxima.